sou o Rodrigo. Sou um adicto, né, mais conhecido aí a doença aí como dependência química. Eu hoje já entendi o que é adicção e o que é dependência química, mas a sociedade conhece a adicção como dependência química. Então vamos falar aí da minha história bem rápida aí, de como começou, como parou e como é hoje. Como começou? Né? Comecei a usar droga muito novo e aquilo me encantou. Né? A sensação do meu organismo perante a droga foi assim uma das melhores sensações que eu senti na minha vida. Então assim, e ali eu parei de acreditar na minha mãe. Falou pra mim que se você usa droga mata, droga é coisa de bandido, droga é não sei o quê. Meus amigos não eram bandidos, me apresentaram droga, eu usei droga, senti prazer e não morri. Então assim, eu comecei a parar de acreditar na minha família e comecei a acreditar no pessoal ali que andava comigo, que eram as pessoas que eu queria andar, eram pessoas que na rua eu admirava, eu queria ser igual a eles e não conseguia aprender em casa a ser igual aquelas pessoas. Então assim, e aí começou a situação de gostar daquilo, de pensar naquilo o tempo todo, de querer a substância o tempo todo e não conseguir pensar em outra coisa, deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas. Aí a coisa começou a progredir e eu comecei a desrespeitar a minha família, valia qualquer coisa para o uso, valia qualquer coisa para mim, desde que eu tivesse drogas, né, eu venderia minha mãe, né, que era a pessoa mais preciosa para mim naquele momento. Então assim, roubei minha família, fiz um monte de bobagens, de coisas que eu hoje, em recuperação, me tenho como honesto, a honestidade que meu pai me ensinou a pagar minhas contas e tal. Deixei de pagar um monte de gente, né, pedia dinheiro para os outros sem a menor intenção de pagar. Era tudo para o uso, valia ali aquele dia usar, para mim era mais importante do que qualquer coisa, até do que a minha própria vida. O que levou eu e um monte de pessoas que eu conheço aí à prisão, a uma série de coisas que nem sabe por que está fazendo lá e por que foi parar lá, por causa dessa obsessão de ficar pensando naquilo o dia inteiro e a compulsão de fazer a coisa sem pensar. E como é que para isso? Como é que se resolve isso? Eu não me entendia como doente, não entendia, uma hora eu paro, eu sou malandro, eu faço, eu aconteço, e não fazia. E aí chegou uma hora que eu me vi perdendo, me vi indo dormir na rua, indo dormir, né, tendo casa para dormir, dormindo em favela, dormindo em lugares extremos que eu nunca tive próximo daquilo ali, né? Até ia visitar um amigo, mas saía dali, não passava lá 3, 4 dias enfiado na casa do cara, sem comer. Então foi isso que aconteceu no uso. E chegou uma situação em que eu me vi que eu precisava de ajuda, e fui pedir ajuda para minha família. E quando eu pedi ajuda, foram muito rápidos comigo, o que foi uma coisa fundamental, porque eu só queria ajuda naquele dia. No dia seguinte passou. Então no dia que eu pedi ajuda, foram muito rápidos comigo. Aí me internaram. Quando foram me internar, eu já não queria mais ser internado. Eu já tinha resolvido a situação, que eu estava apertado aquele dia ali. Foi o dia que eu não consegui droga, então deu aquele sentimento ruim. Me ajuda. Me ajuda no quê? Né? Eu vou pedir ajuda para minha família no quê? Vou pedir mais dinheiro para droga? Eles não aguentam mais? Então assim, vou pedir ajuda para ser internado, para tratamento, para essas coisas. Só que eles foram muito rápidos. Em poucos dias eu estava dentro de uma comunidade, sem saber o que estava fazendo lá dentro de uma clínica. Bravo pra caramba, não queria ficar lá. Mas fui entendendo com o tempo, a coisa foi acontecendo, fui me conscientizando, já que ali não tinha droga, não tinha como usar, eu tinha algumas regras que eu tinha que seguir. E que eu não estava acostumado, não gostei quando cheguei, como eu já disse isso. Então a situação foi entrando a consciência, eu fiquei alguns meses lá, fui me conscientizando, fui entender o que é a situação da doença, entender que eu tenho uma doença mental, a adicção é isso, é uma doença. Uma pessoa que tem uma doença, ela precisa de tratamento, uma pessoa que adquiriu HIV, ela precisa tomar remédio, uma pessoa que tem diabetes, ela precisa tomar insulina. Então, assim, todo doente ele precisa de algum tipo de remédio ou de tratamento. Uma pessoa que machucou a perna, ela vai precisar fazer uma fisioterapia. Então, assim, eu nasci com a cabeça estranha, uma pessoa bem estranha, e eu não conseguia me adequar a certas situações que eu vi os outros me adequando, e achava que a droga ia me ajudar a adequar aquilo ali. E percebi que tratamento me ajudou a me adequar aquilo ali. Tratamento, tudo que eu precisava era tratamento. E aí comecei a me tratar e me explicar que você não vai precisar ficar internado pelo resto da vida, você vai sair daqui e vai para um grupo de autoajuda, você vai lá só 2, 3 vezes por semana, ou no começo você vai todo dia, mas depois você vai esporadicamente e vai ter uma vida normal, assim como uma pessoa que adquiriu uma doença e faz o tratamento e vive o resto da vida. E aí hoje eu me trato nos grupos de autoajuda, faz muito tempo que eu não me interno mais, faz muito tempo que eu não uso nenhuma substância, que eu não sou dependente de substância nenhuma. Hoje eu tenho um trabalho, tenho um estudo, tenho um relacionamento, consigo me relacionar com as pessoas, tenho uma vida social decente, tenho amigos,
Então, assim, a vida funciona hoje, a vida funciona. Eu tentei me curar numa série de coisas, de curas espirituais, processos espirituais, isso é uma opinião minha, que eu gosto muito de expressar, para que as pessoas não percam o tempo que eu perdi atrás de coisas que não resolveram. Se está doente, vai se tratar, é simples assim. Dá um pouco mais de trabalho do que uma cura imediata? Dá, mas resolve. No meu caso, está resolvendo. Hoje eu vivo uma felicidade muito boa, hoje eu tenho família, hoje eu tenho uma vida decente. Então é essa a mensagem que eu queria passar, né? Muito obrigado pela sua atenção aí no vídeo. Bons momentos a todos vocês.